Bom dia a todos os nossos amigos ouvintes do vlog do Cônjuge Pedro Villanueva. Eu gostaria de agradecer as inúmeras doações que recebo e continue me ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos. E, por favor, também inscreva-se no meu canal. E, não quero cerveja não, tá jogada essa porra aí, deixa aí, porra. Vai jogar essa lata fora, rapaz. E não esqueça de se inscrever no meu canal. Tô dando uma bronca aqui no pessoal aqui que tá fechada a cerveja? Tá sem cerveja, é? Opa, então vou tomar uma depois. Então vamos lá. tá com a cerveja aberta? Tá, vou tomar uma. Mas enfim, vamos lá. Acho que vocês se deram conta do que aconteceu no Senado com a reeleição do senhor Pacheco como presidente do Senado. Eu acho que o argumento mais correto para dizer o que foi essa eleição, talvez nós podemos pegar dois paradigmas. Uma foi um balcão de negócios. Praticamente o voto foi comprado, ainda que de uma forma legal, por dinheiro, orçamentos e cargos públicos. Basicamente isso. O segundo ponto foi a traição de certas pessoas que até então se diziam ser opositoras do governo e pelo vil mental acabaram vendendo as suas almas. Vide, por exemplo, uma senhora que até ontem insultava o presidente da República e dizia que o presidente da República era envolvido até mesmo em alguns tipos de crimes relacionados contra a vida, né, no caso o Celso Daniel, e do nada lá votou a favor de justamente aquilo que ela mais condenava. Nós temos também outros ali também que se venderam, né? Fizeram uma espécie de falsa oposição nas eleições, era a terceira via, e acabou se mostrando a segunda via, ou seja, a segunda via do PT mesmo, basicamente isso. Aí aqui nós podemos pensar sobre a questão da credibilidade da própria democracia brasileira. Raramente, numa democracia, nós estivemos tão em baixa no que diz respeito ao quilate moral dos políticos, da classe política. E mesmo entre esses bolsonaristas, dentre os quais muitos que não fizeram a menor questão de se opor ao PT. Se existe uma coisa que o bolsonarismo faz é amarrar a oposição para favorecer o inimigo, tal como os tucanos faziam. A mesma coisa. Acho até que é pior o bolsonarismo, porque o bolsonarismo se respalda em ser uma pretensa oposição aguerrida, e tudo que eles fazem é para destruir a credibilidade de qualquer oposição ao PT. É o que aconteceu, por exemplo, nessas eleições do Senado. Primeiro, a traição de algumas pessoas que prometeram votar no Marinho e que depois viraram a casaca por meia dúzia de cargos, de sinecuras, etc. O segundo ponto foi a mudança do modo de votação para colocar no mais completo sigilo. Quer dizer, antes foi acordado que as pessoas teriam um voto aberto. Depois, o que eles fizeram? Colocaram o voto fechado, para justamente não comprometer os traidores, os pilantras que aceitaram cargos e, enfim, benefícios. Né? E, inclusive, com ameaça de anular o voto para quem denunciasse isso, ou para quem simplesmente declarasse publicamente seu voto. Uma coisa completamente absurda. Aí, quer dizer, nós estamos numa situação social e política em que a própria democracia está perdendo sua credibilidade. Ou melhor, acho que ela nunca teve. Mas a coisa está tão escancarada, a situação está tão vergonhosa, que dá até para entender, embora nós não concordemos, com a reação do tiozão do Zap, que acha que tem que ter golpe do Estado, não sei o quê, não sei o quê. Isso aí o que mostra? Mostra a falta de confiança nas instituições. E essa falta, até certo ponto, tem uma razão de ser, ainda que nós não concordemos com a postura radical dessas pessoas. Se é para resolver certos problemas, resolvamos pacificamente, né? Resolvamos conflitos de uma forma sensata, né? Mas não é o que ocorre de fato, porque muitas vezes esses indivíduos não são muito versados de como funciona a política, né? E muitas vezes estão sendo induzidas ao erro. Porque, por exemplo, vamos pegar esse caso dessa militância absurda, bizarra, do golpe de Estado, enfim, que acabou fracassando, felizmente, mas que no final das contas foi direcionado a algo que foi espúrio. Se essa energia fosse direcionada para cobrar dos senadores e dos deputados uma posição mais séria, mesmo numa eleição onde se votou na presidência do Senado,
talvez as coisas seriam diferentes. Mas o que os bolsonaristas, o que a oposição fez? Oposição do Valdemar da Costa Neto. Porra, mas que grande oposição do Partido Liberal, né? O Partido dos Larápios. Mas enfim, o que eles fizeram? Não fizeram nada. Não fizeram nada. Aceitaram os termos do jogo do governo e algumas pessoas simplesmente venderam seu voto. Literalmente. Então você vê os descaminhos da oposição no Brasil. E que, na verdade, grande parte dos nossos políticos são, em geral, governistas. Eu penso que talvez o único grupo que se manifestou claramente assim num sistema de coerência ideológica de posicionamentos políticos, ainda que eu não seja entusiasta desse grupo, mas eu penso que o MBL foi um dos poucos grupos políticos nesses últimos anos que realmente mantiveram uma certa coerência. Primeiro porque eles brigaram com o PT, brigaram com os bolsonaristas, pagaram preço em torno disso, e estão aí como oposição de verdade. Ou pelo menos estão querendo, na verdade, ser uma nova direita. Eu espero que, de repente, se de fato for uma oposição de verdade, que eles tenham sucesso, evidentemente. Porque eu vou criticar o sucesso do MBL? Não tem porquê. Mas foi o que, de fato, eles fizeram. Eles realmente foram nas redes sociais, foram denunciar as falcatruas, as sacanagens que estavam acontecendo no Senado. Nenhum bolsonarista fez isso. O bolsonarista está preocupado em teoria da conspiração, em historinha da carochinha criada pelo gabinete do ódio. Enquanto isso, muitos senadores bolsonaristas foram cúmplices da manobra que elegeu o Pacheco como presidente do Senado. E eu não vou longe. Em várias pautas, os bolsonaristas votam junto com os petistas. Isso não é oposição coisa nenhuma. Isso é oposição até certo ponto, né? É oposição quando dá na telha. E aí dá para até compreenderem do quanto a nossa democracia está em descrédito. E aí a gente se pergunta, será que essa democracia vai sobreviver? Porque o que me parece muitas vezes é que nós estamos sendo reféns de umas oligarquias e nada mais do que isso. E que talvez para que essa democracia entre em crise muito maior do que ela já está, basta que algum líder carismático consiga canalizar todo esse ressentimento que existe na população brasileira, e não é pouco. Veja o que aconteceu com essa questão do bolsonarismo aí, dos bolsonaristas sacanas aí, manipulando a massa para quebrar a série de seus poderes de uma forma vergonhosa. Você pode ter certeza de uma coisa. O Bolsonaro é um covardão, é um fujão. Mas se fosse outro, se fosse uma pessoa muito mais ousada, com certeza nós teremos muito mais problemas a nos deparar. Em tempo, antes de terminar esse vídeo, estou tomando a minha cervejinha. Um grande abraço.